Olá pessoal, estamos aqui com a nossa primeira videoaula sobre razão e proporção entre grandezas quaisquer, tá? Para essa videoaula aqui é muito importante que vocês tenham conhecimento de fração, pelo menos fração como o resultado entre duas grandezas, né? Fração como quociente. Importante que vocês tenham essa noção, né? Que uma fração eu posso reescrever ela como um número decimal ou inteiro, dependendo do numerador e do denominador. Mas vamos entender aqui o que é uma razão, né? O que é razão, o que é proporção. O que é isso? A razão é o resultado de uma divisão entre duas grandezas. Então tenha em mente isso. Toda vez que vocês ouvirem falar de razão, venha na mente que tem duas grandezas, duas coisas, que uma está sendo dividida pela outra e está resultando em um resultado. Esse resultado eu chamo de razão. Por exemplo, um exemplo simples aqui, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Se você for perguntado qual que é a razão entre 10 e 5, né, de 10 para 5, se lê isso aqui, razão de 10 para 5, qual que é a razão entre essas duas grandezas aqui? A razão vai ser, então, 10 sobre 5, ou 10 para 5. Qual que é a razão disso aqui? Se fosse perguntado qual que é a razão de 10 para 5, vocês dirão, ó, a razão de 10 para 5 é 2. Simples assim. Então, toda vez que for perguntado para você qual que é a razão ou qual que é a relação entre duas grandezas, de uma para a outra, né? Qual que é a relação de 10 para 5? É 2. Qual que é a relação de 5 para 10? Aí você tem que dividir 5 por 10, que daria 0,5. 5 por 10, 0,1, 0,5. 50%. Né? Então, pessoal, a primeira coisa é isso, não esqueçam. Toda vez que for perguntado o que é a razão entre duas grandezas, ou o que é a relação, tem a ver com essa divisão. Então, vocês têm compreender, né, qual é a relação de qual grandeza para a outra. Né? No caso aqui é de 10 para 5. Né? Então, vocês têm que só compreender o contexto que está inserido aí, essas grandezas, em relação de quem para quem. Mas razão é isso. Razão é o resultado de uma divisão entre duas grandezas, assim como a relação. Toda vez que eu pedir para vocês qual que é a relação entre duas grandezas, vem logo na mente que é o resultado de uma divisão, tá? Mas onde que eu estou querendo chegar com isso? Eu quero mostrar aqui que eu peguei um exemplo qualquer, um exemplo que é exemplo comum, né, que acontece, para mostrar para vocês uma aplicação disso, né, uma aplicação real de como, para que eu vou usar a razão, né, a razão, para que serve isso, essa relação de proporcionalidade. Isso serve para que nós organizemos os nossos dados e compreendemos então, alguns fenômenos para poder estimar possíveis previsões, né, de acordo com isso que está acontecendo. Então, a razão é usada para isso, para você organizar os seus dados. Uma das funções dela é isso, você ter uma outra visão daquilo que você está vendo, né? Dessa quantificação do que tu está vendo. E ela nos ajuda, tem outras, tem um teorema, o princípio fundamental da proporcionalidade, que, né, é muito importante para que a gente faça conversões também. Então, tudo começa aqui na razão, tá? Tudo começa aqui. O que é a razão, então? A razão é o resultado da divisão entre dois números. A relação entre duas grandezas é o resultado dessa divisão entre essas duas grandezas. Peguei aqui um exemplo comum. Tem aqui, veja só. Uma fábrica de sapatos fabrica 240 peças de sapato. Então, eu vou colocar aqui, já vou colocar aqui 240 peças. P de peças, tá? Eu vou poder colocar um ponto, eu vou colocar P. Então, toda vez que, no caso, eu falar P, estou falando peças, só que eu vou colocar P para representar peças por uma única variável. Uma variável que eu resolvi chamar de P, tá? Igual lá em estrutura algébrica, igual em álgebra linear, igual em funções que nós chamamos as variáveis, esse P representa peças. Então, eu coloquei P, porque eu não quero escrever peças, eu vou escrever somente P. Então, pessoal, coloquei 240 peças. Uma fábrica de sapatos fabrica cerca de 40 peças de sapatos em 24 horas. Qual que é a relação entre as duas grandezas? Como é que a gente vai saber? A relação de 240 para 24 horas, ou seja, a relação de 240 peças para 24 horas. Como é que nós calculamos? Eu acabei de falar para vocês a relação, então, entre duas grandezas, ou descobrir a relação entre duas grandezas, então, seria encontrar a razão entre essas duas grandezas. E para encontrar a razão entre duas grandezas, você precisa dividir uma pela outra. Então veja só o que aconteceu. Eu vou pegar 240p e dividir por 24h. E 24h é exatamente as horas, tá? Estou representando aqui o 24, né?
é hora pela letra H, tá? Então, é só você fazer essa divisão, pessoal. Não tem segredo. A razão em proporcionalidade, se você compreende o conceito de razão, o conceito de proporcionalidade, você vai compreender ainda mais, tá? Então, veja só o que acontece. Vou mostrar para vocês aqui, ó, uma coisa. Quando vocês fizerem essa divisão, divida 240 por 40. Divida na calculadora ou faça um algoritmo de divisão. Quanto é que 240 dividido por 24? É 10, né? Então já coloca aí que é 10. 10 é o resultado. Né? Coloca 10. 10 o quê? Agora que tem uma coisa. Vocês observam que tem P dividido por H? Quanto é que é P dividido por H? P dividido por H é P sobre H. P sobre B. A relação de P para H é a divisão de P sobre H. Não tem como eu pegar P e dividir por H, porque P, né, é uma grandeza e H representa uma outra grandeza. Então você pega uma peça, por exemplo, vou pegar uma peça P, que é um sapato, e vou dividir por hora, né? Como é que eu pego um sapato e divido com hora, né? Não tem como fazer isso. Eu consigo descobrir essa relação, né? Relação de sapatos produzidos, né, em relação à quantidade de horas. Né? Então, eu consigo descobrir a razão de peças para a quantidade de horas. Né? Razão a quantidade de peças em relação a uma hora. Isso eu consigo. Agora, eu pegar uma peça P e dividir com H uma hora, não tem como fazer isso. Né? Eu pegar uma grandeza e dividir assim por outra. Então, P sobre H continua sendo P sobre H. Tá? Como eu fazer esse cálculo aí? Por exemplo, P sobre H resulta em Z. Né? Depende muito do contexto. Mas tá bom. O 20 por 240, né, você divide pelo 24. Lembra disso? Isso aqui é uma expressão algébrica, tá? Nós caímos aí em uma expressão algébrica. Aqui você tem, ó, 24p é um monômio e 24h é um outro monômio. Você divide aqui a parte dos coeficientes, né? E a parte literal fica sobre a parte literal. Como é que ficaria então isso aqui? Eu escrevi p, vou colocar o p aqui, 10p sobre o p? Sobre h. O H aqui, quando não tem nada aqui na frente, significa que tem um. Então eu poderia colocar uma hora, ou eu poderia tirar essa uma hora. Então você pode colocar tanto um como não. Então eu deixo assim. Por que eu estou falando isso, pessoal? Né? Por que eu estou dizendo isso? Tem uma propriedade de transformar, de representação da fração. Você pode representar uma fração assim. Ó. Você pode representar uma fração desse jeito assim, P sobre H. Ou você pode representar uma fração assim, pessoal. P barra H, tá? Você pode representar assim também. São duas representações aí que nós estudamos aí em anos anteriores, que são muito importantes que vocês saibam, tá? P sobre H pode ser representado assim com essa barra também. Então, o que a gente vai fazer aqui é colocar numa forma mais visual, né? Isso aqui eu vou até deixar no vídeo, vou deixar ele aqui embaixo. Eu vou colocar aqui um sinal de H, de volta, né? Porque é uma forma usual e eu acredito que seja importante que vocês anotem aí, marquem, porque isso aqui é muito importante. Muitas vezes nós deparamos com P barra H e isso é P em relação a H. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar igual a 10 P barra H. P sobre H, P por H, P em relação a H. Então, é 10 peças por hora. 10 peças em relação a uma hora. Então, a razão entre essa grandeza peças produzidas e a quantidade de horas é de 10 peças por hora. Então, se fosse perguntado para vocês o seguinte, né, fosse perguntado assim, uma fábrica de sapatos fabrica cerca de 240 peças de sapatos em 24 horas. Qual é a relação entre as duas grandezas? De 10 peças para uma hora, de 10 peças em uma hora. Então, razão é isso, tá? Você pegar duas grandezas quaisquer, e que identificar qual que é a relação que você quer descobrir e fazer essa divisão. Então, a razão nada mais é do que o resultado de uma divisão. A razão é um quociente que você encontra a partir de duas grandezas dadas para você. Eu resolvi pegar um exemplo porque ficou mais fácil a visualização para vocês entenderem o que é a razão. Eu repetindo que razão é o resultado de uma divisão, porque é só isso. Você dividir duas grandezas, tá? Que são diferentes aqui. Qual que é a nossa grandeza aqui? Peças de sapato. Qual que é a outra grandeza? Quantidade de horas que você tem, né? Que você precisa para conseguir fabricar essas 240 peças.
Descobrindo essa relação de proporcionalidade, essa razão aí, você pode então estimar, né? Por exemplo, se em um dia, que é 24 horas, eu faço 240 peças, se em uma hora eu faço 10, 5 horas eu vou fazer quanto? 5 horas eu vou fazer 50, né? Se continuar constante, e normalmente, por ser uma fábrica, sempre é constante, não muda muito, porque quem faz o serviço lá são as máquinas, então costuma ser constante esse valor, tá? Eu queria falar aqui também da relação de proporcionalidade que existe entre essas duas grandezas, tá? Só que eu vou deixar para o vídeo próximo vídeo, que eu já vou falar o que é proporção, o que é essa relação de proporcionalidade que existe entre essas duas grandezas. Porque existe uma relação de proporcionalidade entre P e H. E por que eu falo que existe uma relação que é direta, uma relação direta de proporcionalidade entre P e H? Então, na próxima videoaula, eu vou falar para vocês por que eu digo que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Tá? Essa grandeza de peças e de horas são diretamente proporcionais. Quando que duas grandezas vão ser diretamente proporcionais? É isso que eu vou dizer na próxima aula para vocês. E eu vou usar esse mesmo exemplo aqui, que é um exemplo comum, e a partir dele você pode pegar essa técnica e aplicar a outras propriedades. Entendeu, pessoal? O que vocês não podem esquecer nessa videoaula? O que é razão? O que é relação entre duas grandezas? Toda vez que perguntarem para vocês o que é relação ou o que é razão entre duas grandezas, vocês têm que ter na mente que é simplesmente o resultado da divisão de uma pela outra. Por exemplo, qual é a razão entre 100 e 10? Qual é a relação de 100 para 10? Se você pegar 100 e dividir por 10, que é igual a 10. Então, é 10. Se eu perguntar para vocês assim, qual que é a razão, qual que é a relação entre, entre ovos e caixas de ovos, né? Você pegar a quantidade de ovos e dividir por caixas. Então, isso é grandeza, né? Se você quiser saber a relação entre determinada quantidade de dinheiro e, e caixas para estocar de dinheiro, só você pegar a quantidade de dinheiro e dividir pela quantidade de caixas, você vai saber quanto vai ficar na caixa. Somente divida. Razão é o quociente resultante entre duas grandezas. Razão é o resultado de uma divisão. Razão ou relação é a mesma coisa, é o resultado de uma divisão. Não esqueçam disso. Na próxima videoaula nós vamos ver a relação de proporcionalidade. Por que é direto e por que é indiretamente proporcional? Porque essas grandezas são proporcionais e são diretamente proporcionais. Então, Deus, um abraço, até a próxima. Fui!